Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez nos estúdios da TV Cidade, o canal 14 da NET, né? Hoje para contar uma arte para vocês. Então, no dia 15 de maio, o CRAS-3 promoveu um encontro com as famílias, né? Onde o serviço de convivência e os jovens que frequentam esse serviço tiveram a oportunidade de apresentar uma peça de teatro, né? Uma peça desenvolvida pelo Chaves, que foi gravada em 1972. Essa peça de teatro faz alusão, né, à escola tradicional, onde o professor era o detentor do saber. Então, essa peça tem sido um sucesso do engajamento, os alunos têm compartilhado no Instagram, nas redes sociais, e foi muito aceita pela comunidade local. Então, hoje eu trouxe aqui a nossa coordenadora do CRAS, a Chay, a nossa colega aqui, a assistente social, a Cris, e o nosso psicólogo, o Bruno. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar lá no CRAS. Então, vou falar um pouquinho dessa peça, né, que foi uma peça muito bacana, onde as crianças e os jovens tiveram acesso à arte, né. Então, eu sou o pedagogo, é a segunda vez que eu já venho aqui na TV Cidade também, né, eu já vim antes no trabalho autoral, apresentando um trabalho de música, de composição. Então, essa é a minha apresentação, agora vai ser a nossa coordenadora aqui, a Chay, por gentileza. Olá, com muita satisfação e alegria, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no TV Cidade Farroupilha, e agradecer esse momento que a gente vai divulgar o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um serviço que tem no Centro de Referência de Assistência Social, no CRAS-3, que fica localizado no bairro 1º de Maio. Muito bom. Agora a Cris, por gentileza. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui. Então, eu sou Cristiane, sou assistente social do CRAS e também técnica de referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Muito bom. Olá pessoal, eu sou o Bruno, eu sou psicólogo do CRAS-3 e participo também do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Muito bom estar aqui participando hoje do programa, espero poder trazer para vocês informações úteis para a comunidade. Muito bom. Antes de começar então, gente, eu quero mandar alguns abraços que eu não posso esquecer aqui, né, que além de trabalhar no CRAS-3, eu trabalho nos 3 CRAS da cidade, então um abraço vai para a Isabel, vai para a nossa secretária Anitta, que infelizmente não pôde estar aqui, está cumprindo uma agenda com o prefeito. Também vai lá para o pessoal do CRAS-2, a minha coordenadora também lá, a Giane, vai para o Gabriel também, que faz um serviço de convivência lá, inclusive tem um grupo bem grande, a Carol, que é a nossa educadora social, também vai lá para o CRAS-1, que é o Rafael, o coordenador, junto com a Paty, a Grazi e a Patrícia também, que faz um grupo de idosos comigo, ok? Então, nossa primeira pergunta vai para nossa coordenadora, Chay, aqui. Chay, como é que funciona o grupo de convivência lá no CRAS-3 lá? Como é que vocês desenvolvem esse grupo com a comunidade? Certo, Lucimar, então, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pela política de assistência social, ele pode ser feito para crianças, né, adolescentes, pessoas idosas, adultos, jovens, do 0 a 6 anos e também as suas famílias. Lá no CRAS, no bairro 1º de Maio, a gente desenvolve ele, por enquanto, nessas modalidades que eu vou falar agora, que é na terça-feira, de tarde, temos o grupo de convivência, então, dos homens. Na quarta e sexta-feira à tarde, temos o grupo de convivência das crianças e dos adolescentes, que é dos 11 aos 16 anos. E na quinta-feira de tarde, temos o grupo da amizade, que é um grupo para mulheres. Então, aproveito, né, fica aqui também o convite para quem quer participar desses grupos. Esses grupos, eles fazem parte, então, desse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Muito bom. Então, voltando à peça de teatro, Cris, eu gostaria que tu comentasse um pouco como é que foi a apresentação nesse dia, no dia 15 de maio, né? Eu fiquei sabendo que toda a comunidade participou lá, as famílias que acessam o serviço. Eu gostaria que tu comentasse um pouco, por gentileza. Claro. Então, no dia 15, a gente pensou, né, em fazer a nossa primeira reunião multifamiliar, no sentido de fortalecer os vínculos com os familiares. E aí a gente entende família para além de laços consanguíneos, né? Então, família que a gente tem laços de pertencimento, de afeto. Então, a gente chamou os familiares, né, para prestigiar essa apresentação, tanto de teatro quanto musical, que eles já vinham ensaiando, né, durante as oficinas de expressão corporal, de teatro, de música, do serviço de convivência. E aí, então, foi esse momento muito especial, né? A gente escolheu o dia 15, que é o dia da família, né, para fortalecer o vínculo também entre eles. Então, foi importante para que esses responsáveis pudessem ver os seus adolescentes nesse outro espaço, assim, né? Nesse espaço artístico, nesse espaço que vai para além das demandas do cotidiano, que por vezes são muito duras, né, em decorrência do trabalho.
A gente também fez num horário estendido, assim, né? Fora do horário comercial. Então, o nosso serviço vai até às 5 da tarde. Então, a gente fez depois do horário, justamente para que as pessoas pudessem me prestigiar, né? As pessoas que trabalham, geralmente, né? Até às 6 e pouco da tarde. Muito bom. Bruno, como é que foi atuar também? Eu fiquei sabendo que tu atuou também na questão dos ensaios, né? Tu auxiliou lá. Eu gostaria que tu compartilhasse conosco como é que foi essa experiência, assim. Sim, foi muito legal, né? Eu senti que todos os adolescentes estavam muito animados em participar do teatro. Claro que por muitas vezes a gente lidava com imprevistos, até porque cada adolescente, cada família tem a sua vida. Por vezes, algum jovem que tinha um papel importante não aparecia na peça, né? Então nós tivemos que nos adaptar, mas sempre com um foco em poder motivar os jovens a participar da peça, a participar dessas atividades. Então, entre as atividades que a gente utilizou para motivar os jovens, nós fizemos aquecimentos, alguns treinos úteis para o teatro, inclusive para a expressão emocional e para a identificação das próprias emoções. Nós profissionais de alguns teatros também, que nós apresentamos para os jovens, para eles poderem ver esse resultado, assim, do potencial que nós temos no nosso serviço e isso poder motivar mais eles. Muito, muito bom, Bruno. Chay, então tu como coordenadora, como é que tu viu essa proximidade, assim, dentro do CRAS, né? Eles têm acesso à cultura, à arte, à música. Como é que tu vê essa questão? Certo. Então, a gente sempre se preocupa muito, né, e com muito carinho, de colocar a arte nas atividades de serviço de convivência, né? Acho que cada um aqui dos profissionais, eles colocam de alguma forma essa questão da arte. O que acontece? O serviço de convivência ele é desenvolvido por profissionais como assistentes sociais, psicólogos, o pedagogo e educadora social. E aí cada um deles traz, então, um pouco dessa contribuição também da arte nas atividades, né? Eles fazem um planejamento semanal, né? Uma vez na semana, nas quartas-feiras, eles se reúnem e planejam as atividades. E essa questão da arte, então, vem como um instrumento para transformar mesmo, né? Um instrumento de transformação do sujeito, onde a gente vê que as pessoas, elas se desenvolvem, né? Na criação, na arte, a questão da memória, da empatia com o ser humano. Então, ele é um instrumento transformador. E aí, então, com isso, o pedagogo, né, o Lucimar, trouxe para nós o projeto da música, o projeto do teatro social, e também já está desenvolvendo o projeto do xadrez e também do empreendedorismo no grupo das mulheres. E com esses projetos que ele vem trazendo para nós, né, todo mundo pode contribuir de alguma forma nessa questão de levar a arte no seu cotidiano, né? Muito bom. Aproveitar o gancho da Chay, Cris, gostaria que tu falasse, assim, esse planejamento, como é que vocês planejam lá? Vem as coisas na cabeça ou vocês não planejam? Como é que funciona essa questão? Então, a gente tem as atividades semanais, né? Especialmente o grupo dos jovens, né, dos adolescentes, ele acontece 2 vezes na semana. Então, a gente tem o nosso cronograma mensal e semestral. Então, semanalmente, a gente, na equipe multiprofissional, né? Então, psicólogo, educador social, assistente social, a gente faz essa reunião justamente para discutir, né, quais são as atividades, quais são as demandas que os usuários trouxeram. Por vezes, a gente precisa adequar e adaptar também o cronograma para que faça sentido, né, justamente para os usuários. Então, a gente faz essa discussão multiprofissional, né, então cada técnico vai agregar ali com o seu conhecimento para as atividades e também para discutir os pormenores da execução das atividades, né. Também é importante pontuar que o nosso cronograma ele não é rígido, né, então a gente vai adaptando conforme a demanda. Muito bom. Bruno, nesse dia 15 de maio lá, além de ter o teatro, né, fiquei sabendo também que teve um quadro musical. Gostaria que tu comentasse, assim, até a escolha da música, né, se eles participaram ou não, como é que foi essa... Sim, claro. Então, nós apresentamos a música Trembala, da Ana Vilela, que é uma música do ritmo de baião, uma música muito conhecida. E é uma música que traz vários significados e vários trechos importantes que remetem a valores de vida. Um deles que eu posso exemplificar é a questão da gratidão, né, enquanto valorização das coisas boas, das coisas legais que acontecem na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos como se estivéssemos usando um óculos para certas situações ruins, né? A gente está só olhando o lado ruim, só olhando o lado negativo das coisas. Muitas vezes a sociedade nos empurra um pouco para isso também. Então é importante nós podermos valorizar aquilo que tem de bom na nossa vida. E mais do que isso, valorizar a nossa caminhada, o nosso trajeto.
É outra coisa que a música traz que é muito importante. Então não é o fim, não é a linha final que é o mais importante, mas sim toda aquela caminhada, todos aqueles pequenos sucessos que nós fazemos na nossa vida. Porque quando chega no final, né, tudo aquilo já passou. E nós temos muito para valorizar nas nossas vidas também. Então, por isso que eu quis trazer essa música, não apenas pelo significado que ela traz, mas também por algumas questões musicais que trazem um desenvolvimento cognitivo nos jovens, inclusive a questão do ritmo. O ritmo de Bahia é um ritmo mais simples, mais fácil de começar. Muito bom. A gente só fazer um parênteses aqui, tá? Após a nossa roda de conversa aqui, vai ser exibida aqui na TV Cidade, de forma inédita, a peça completa do Teatro do Chaves, né? Feita pelo pessoal que frequenta o serviço de convivência. Ou seja, todas as crianças e os adolescentes, eles vão passar na TV aqui de forma inédita, ok? Então a próxima pergunta vai para a Cris agora. Cris, como é que foi feito esse convite? Né? Eu fiquei sabendo que foi sucesso, todas as famílias compareceram nesse dia da reunião. Como é que foi feito o convite? Então, foi uma grata surpresa, assim. A gente iniciou o serviço de convivência não há muito tempo, né? Então, a gente tem construído ele ainda. E essa foi a nossa primeira reunião multifamiliar, né? Nosso primeiro contato com as famílias, para falar especificamente do serviço de convivência. Então, a gente fez uma buscativa, né? Primeiramente pelo WhatsApp, a gente tem um grupo com as famílias. E aí, a gente passa recados mais gerais ali. E para além desse grupo do WhatsApp, né, que a gente entende que também é importante por conta da demanda do dia a dia, mas a gente não pode ficar só nesse contato remoto, né? Então, a equipe fez buscativa por meio de visitas domiciliares para as famílias, né? Entregou o convite em mãos, explicou da importância também da presença, né? No sentido de valorizar, né, cada um dos adolescentes. E aí, então, todos compareceram, foi muito bom, foi um momento de troca de experiência, né, de tirar dúvidas sobre o serviço, sobre o CRAS também, foi um momento muito importante. Muito bom. Chay, então eu fiquei sabendo, né, que tem novidades lá no CRAS 3, né, que inclusive tem até grupo de espera, vai iniciar um novo grupo lá de crianças de 6 a 10 anos. Queria que tu comentasse um pouco sobre essa... Isso aí. Então, nós estamos planejando, né, um serviço de convivência para crianças, e nesse momento nós pensamos que seja na quinta-feira de manhã, e aí a gente vai fazer todo esse processo, né? Vamos ligar para as famílias, fazer o contato telefônico, e aí depois nós vamos marcar uma visita domiciliar para fazer o convite pessoalmente. E aí esse serviço também é nos mesmos moldes do serviço de convivência do grupo da amizade, dos adolescentes e dos homens, né? Vai ter muitas atividades, né, planejadas também, como foi falado aqui, e aí vai ser na quinta-feira de manhã, e nós estamos organizando esse momento, né, para a gente poder potencializar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, porque ele é um serviço que trabalha muito a questão da prevenção. E aí os resultados, eles são muito, muito bonitos, assim. Um dos resultados que a gente teve, né, foi com essa peça do Chaves, juntamente com essa apresentação da família. Então, a gente acredita muito nesse serviço e por isso que a gente vai ampliar ele. Muito bom. Bruno, tu que foi meu ajudante, né, ambos estreamos lá o programa do Xadrez Social. Gostaria que tu comentasse aí como é que funciona, assim, quais são os benefícios para a criança e adolescente ter o envolvimento com o xadrez, já que é um jogo que ajuda a pensar, né, e desenvolver várias sinapses do cérebro. Então, eu queria que tu comentasse, por gentileza. Claro, isso mesmo. Então, na verdade, os jovens já estão muito dentro de vários jogos eletrônicos, né? Só que hoje em dia, muitos desses jogos, inclusive muito do que os jovens estão expostos, são estímulos que deixam eles mais passivos, que não influenciam tanto e não incentivam tanto o pensamento crítico, não incentivam tanto o interagir com o outro frente a frente. Então, com base nisso, nós propomos essa atividade. Então, para desenvolver habilidades sociais e para desenvolver essas questões que envolvem a inteligência, capacidade de focar e manter a atenção, capacidade de tomar decisões, responsabilidade e memória, entre outras coisas. Então, quando a gente pensa em um trabalho com prevenção, nós também pensamos em um trabalho que possa ajudar as pessoas a desenvolver habilidades que são neuroprotetivas ao longo do tempo, né? Que ao longo do tempo, nos próximos anos, quando eles forem adultos, eles têm maior capacidade, maiores habilidades para lidar com o mundo, para lidar com os desafios que eles vão enfrentar. Muito bom. Chay, eu fiquei sabendo também que agora, dia 12, né, teve uma parceria com a Corsã. Inclusive, a Corsã foi até o CRAS, né, e deslocou uma técnica lá, que é analista e assistente social, e ajudou a confeccionar um sabão ecológico. Eu queria que tu comentasse, assim, a importância deste evento. Certo. Então, nós tivemos a parceria, né, da Corsã, que o Lucimar, então, pedagogo, fez essa ponte, né, com a gente.
E aí a gente pôde ter esse momento de conscientização e prevenção sobre a questão de não poluição à água, né? Eles têm um projeto que é Olho no Óleo, onde cada pessoa que tiver o seu óleo, enfim, azeite, né, que não usa mais, para não descartar na água, na terra, enfim, pode trazer até o CRAS, que a gente entrega para a Corsã, e dessa entrega pode ser produzido sabão. E aí eu queria aproveitar, Lucimar, a oportunidade aqui para dizer também que nesse serviço de convivência a gente também faz articulações com vários parceiros, né? Então a gente teve, além da Corsã, a gente teve o pessoal do SESC fazendo atividade com a gente, teve a diretora da Mary Kay, né, que fez um autocuidado com as mulheres. Teve também pessoas como, por exemplo, o Leandro Barbosa, que ele é lutador, educador físico, trouxe o projeto Kick Flow para apresentar para os adolescentes, e entre outros parceiros que vieram e fizeram atividades no serviço de convivência. Muito bom. Cris, a próxima pergunta então vai para ti. Qual foi, assim, o que te chamou a atenção no serviço, assim, de convivência, assim, desde que tu começou, assim, foi uma criança, foi algo, assim, algo familiar? Eu gostaria que tu compartilhasse conosco, por gentileza. Então, o serviço de convivência, ele é muito potente, assim, né? Quando a gente pensa em exercício da cidadania, em acesso aos direitos sociais, sobretudo na prevenção, né? Então, o serviço de convivência, a gente entende ele enquanto um dos principais serviços, assim, da proteção social básica, justamente por ele ter essa potência, né? E o que eu mais gosto, assim, no serviço de convivência é poder olhar para eles, assim, enxergar muitas possibilidades, né? Muitas vezes, os próprios usuários não conseguem ter esse olhar sobre si mesmos, mas eu acho que esse é o nosso papel, assim, enquanto servidor público, assim, né? De olhar para eles, de pensar em construir estratégias para o futuro, em novas possibilidades, em ultrapassar, assim, algumas barreiras, né, que existem, que são de cunho social, e imaginar futuros, assim. Eu acho que pensar o serviço de convivência, sobretudo com criança e adolescente, é construir uma nova sociedade, é construir uma nova forma de socializar e de se relacionar. Muito bom. Bruno, nós estávamos falando antes nos bastidores, né? Como é que é o olhar da psicologia, assim, dentro do serviço de convivência, assim? Como é que é esse olhar que tu tens, assim, para compartilhar conosco? Bom, então, eu entendo, né, não falo apenas pela psicologia, mas também pelo meu olhar, tá? Que o futuro da nossa sociedade, o futuro da comunidade, são os jovens, são eles. Então, tudo aquilo que nós vamos ver no futuro começam pelos jovens. Por isso que é importante investir no desenvolvimento de habilidades desde cedo, na participação em comunidade desde cedo, em aprendizagens, para que esse jovem possa se desenvolver de forma mais saudável do ponto de vista psicológico, porque nós sabemos que do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, às vezes podem ter empecilhos para esse desenvolvimento. Então, quanto mais a gente poder ajudar na prevenção de agravos sociais, de agravos psicológicos, né, nós também ajudamos com o desenvolvimento desses jovens, inclusive porque o psicológico não é separado do social. Tudo que é psicológico também está no social e vice-versa. Então, a parte psicológica é essencial nesse trabalho. Muito bom. Chaya, a questão ali do empreendedorismo feminino, né, que a gente fez diversos programas, né, no grupo das mulheres, que é o grupo da amizade, com mulheres de 60 anos ou mais. Como é que tu vê assim, essa questão da mulher empreender hoje? Porque dados que a gente lê, né, o mercado feminino, ele é muito atraente, ou seja, ele movimenta milhões de dólares, né, a questão da maquiagem, porque a mulher ela é mais consumista que o homem, né? Eu queria que tu comentasse assim a questão desse respeito. Certo, então, o empreendedorismo, né, e a geração de renda em si é muito importante, né? Então, eu vejo esse projeto, especialmente, assim, como um projeto muito importante para essas mulheres que queiram ter sua renda, né, queiram criar, fazer alguma coisa, né, porque cada pessoa tem uma habilidade que daqui a pouco possa investir nessa habilidade e criar renda com isso, então é muito importante, assim. Muito bom. Cris, a questão ali da mímica, né? Sabe que a mímica hoje é um ótimo exercício para a pessoa que quer fazer teatro, porque trabalha muito a linguagem corporal, como tu disseste antes. Então eu queria... Os jovens, eles aceitaram muito esse exercício de mímica. Como é que foi feita essa didática com eles lá? Do CRAS, no grupo de convivência. Não sei se tu estava nessa aula desse dia, que a gente propôs um monte de exercícios, né? A gente separou eles em grupo
e a gente dava assim, vamos trabalhar as principais questões profissionais. Um grupo fazia bombeiro, o outro fazia professor, o outro fazia um médico, pessoal da saúde, mas tudo de forma mímica, né? Que é um ótimo exercício que trabalha a questão corporal. Então, eles aceitaram muito, inclusive, eles pediram um bis, né, nessa didática aí, e foi muito bacana também. Bruno, além dessa música aí que tu comentaste, né, do Trem Bala, qual outra música, assim, que se encaixa no serviço de convivência? Eu sei que vocês trabalharam mais músicas lá, né? Queria que tu citasse alguma música, assim, e comentasse a letra da música também. Bom, existem várias músicas que se encaixam tanto pela questão de valores, ou de habilidades que a gente quer desenvolver a partir da música, certo? Quanto por questões de crítica, né? Então, eu vou nomear algumas músicas. Nós estamos chegando perto da festa junina, né? Então, nós temos, por exemplo, algumas músicas juninas que a gente pode trazer por questões mais culturais, de apropriação cultural, porque é importante a gente poder trazer algumas questões de cultura para os jovens, eles poderem não conhecer apenas a cultura deles aqui no Rio Grande do Sul, mas também cultura de outros estados. Então nós temos Asa Branca, Anunciação, nós temos músicas que trabalham com diversos temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, à vida, como por exemplo aquela música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, que faz uma crítica social muito importante também. A música Tocando em Frente, do Almir Sater, que eu pretendo trazer no serviço de convivência. Então nós temos a cultura brasileira muito rica. Então tem muitas possibilidades de músicas que nós podemos trazer para os jovens. E não apenas pelo significado, mas também para trazer formas de ritmo, formas de eles participarem daquela música. Seja aprendendo um ritmo simples, como bater na mesa, bater, né, com palmas, como também questões de coreografia, talvez, no futuro. Claro, muito bom. Chay, tu como coordenadora, né, eu sei que tu dá bastante liberdade para as pessoas a trabalhar no CRAS 3, né? Isso é o motivo do sucesso da peça de teatro também, onde todo mundo pode se ajudar. Eu queria que tu comentasse, assim, no teu grupo, assim, como é que tu vê as características de cada um, né? Certo, então. Eu sou muito privilegiada, né, de estar num serviço onde eu tenho colegas de trabalho que são muito parceiros, assim. Então, todas as ideias malucas que a gente faz, assim, eles topam, e aí a gente também organiza isso e planeja, né? Então, a gente mesmo, né, nós organizamos uma peça de teatro já para apresentar para os jovens, como o Bruno havia falado. Então, cada um tem a sua característica e a sua potencialidade, assim, são várias habilidades, né? Desde criatividade, como paciência, né? E também a organização, né? Tem uns que são mais falantes, tomam a frente, outros também, eles ajudam mais na questão, por exemplo, nessa peça do Chaves, né? Tivemos a educadora social, que ela contribui muito com a questão do cenário. Então, tem várias habilidades, assim, de cada um, e que cada um contribui, assim, né? Não somente nessa questão, assim, profissional, né? Assistente social, psicólogo, mas cada um tem uma habilidade até voltada um pouco próximo da música, né? Gostamos muito de poesia, então isso também ajuda. E, claro, como coordenadora, assim, realmente eu preservo muito essa questão da autonomia, né, e que os trabalhadores consigam desempenhar o seu papel e criar, né, criar e fazer as atividades de modo com muita competência, assim, e com muita autonomia. Muito bom. Eu percebo também que lá no CRAS a gente trabalha muito com a nossa vivência, né? Nem tudo a gente aprende na faculdade. Então tem muito a nossa vivência, o teatro, a música, que a gente já vivenciou isso e acaba compartilhando com os jovens. Isso aí. Cris, eu percebi, assim, que tu é uma pessoa muito querida, né, no grupo de serviço de convivência, as crianças gostam muito de ti lá. Existe, assim, uma dica para isso ou foi de forma natural, assim? Esse respeito, assim, por ti lá? Eu tenho uma trajetória, assim, eu era educadora social, fui muitos anos educadora social, então essa questão do manejo com os usuários já é algo que vem comigo, assim. Mas eu acho que todos têm, assim, o seu jeito, né? Então os colegas também, a gente percebe que os jovens, principalmente, né, eles têm um pouco mais de dificuldade de vincular, então tu tem que ter uma outra linguagem com eles, mas eu percebo que eles vincularam com todos, assim, né? Claro, de formas diferentes, assim como cada um tem a sua personalidade, mas eu acho que vincular com eles é algo muito mais simples do que parece, assim, né? Pressupõe ser afetivo muitas vezes, né? Pressupõe ser muito compreensivo e principalmente olhar para eles, né? Eu acho que é isso que falta, assim. Então, olhar para quem de fato esses adolescentes são,
quais são as angústias, quais são as expectativas que eles têm. E acho que é uma boa forma, assim, de vincular, né? Olhar para a singularidade de cada um e, de fato, despender esse tempo individualmente. Tu comentou uma coisa importante, né? Que cada usuário, cada criança, adolescente que chega lá, às vezes tem problema familiar, né? Às vezes passam por perdas de entes queridos, então, né? Então, isso é muito importante mesmo, a gente ter esse olhar, assim, para cada um mesmo, né? Bruno, eu percebi que naquele dia que as crianças e os adolescentes foram apresentar a peça de teatro, né? Eles ficaram assim, porque eles tiveram o primeiro contato com a arte. Então, eu percebi que alguns ficaram angustiados, ficaram um pouco nervosos, né? Então, qual o exercício, assim, que tu propõe para a pessoa, assim, talvez quando vai comparecer numa entrevista de emprego ou falar em público, né? Qual o exercício da psicologia que pode fazer a pessoa acalmar, assim? Bom, existem uma série de exercícios que ajudam, tá? O principal é a respiração, é a postura, é a forma que tu fala. Então, quanto mais tu consegue controlar a tua postura, até mesmo um pouco antes de tu apresentar um trabalho, apresentar uma música, é como se tu pudesse enganar o corpo que ele está mais relaxado. Então, assim como nós estamos mais nervosos, quando nós estamos mais nervosos, nossa respiração fica mais rápida, a nossa fala fica mais rápida, tem toda uma reação do corpo. E assim como esse aspecto psicológico gera um impacto no corpo, a gente pode, através do corpo, através do controle da respiração, antes de apresentar uma palestra, através do controle do corpo, reduzir essa ansiedade. E mais importante que isso, apesar de todas essas técnicas, é se expor apesar da ansiedade, porque ninguém vai ficar sem nenhuma ansiedade. Sim. Isso faz parte de quem nós somos, de ser humano. Então, a coragem, ela não é a ausência de medo, não é a ausência de ansiedade. A coragem é mesmo com medo, tu enfrentar aquela situação e aos poucos tu vai desenvolvendo habilidades a partir disso. Muito bom. Hoje até, inclusive, né, Chay, a gente estava conversando, né, a questão da ansiedade. Desde a era paleolítica, o homem tem que ter um pouco de ansiedade, porque naquela época ele morava em cavernas, né, então existia muitas feras naquela época, lá, muitos animais gigantes, então a ansiedade te alerta, ela te serve para te alertar dos perigos da vida, correto? Gente, eu já quero deixar alguns agradecimentos aqui, né? Principalmente a TV Cidade, um ótimo parceiro da gente. Eu quero agradecer também aqui a Isabel. Quando eu cheguei no serviço aqui, eu fui bem recebido. A nossa secretária Anitta, que infelizmente não pôde estar aqui, né? Quero agradecer ao CRAS 2 ali, a Giane, a nossa coordenadora, o Gabriel, me recebe super bem. A gente faz um grupo também de serviço de convivência, a Carol. Quero agradecer o CRAS 1, o Rafael. Inclusive, semana passada vai ter surpresa também. Eu e eles estamos bolando um projeto também inovador aqui na cidade, né? Quero agradecer a Patrícia, a Grazi. Quero agradecer também a outra Patrícia que faz um grupo comigo lá de idosos. E mais ou menos era isso. Eu vou deixar os agradecimentos agora para a nossa coordenadora aqui, por gentileza. Então, né, no convite para vir para a TV, eu imaginei que ia ter esse momento de agradecimentos e eu escrevi para não deixar ninguém de fora. Então, eu quero aproveitar e agradecer a minha equipe de trabalho, né? E pois ninguém faz nada sozinho e trabalhamos em conjunto. Então, um abraço vai para Elizabeth da higienização, que deixa o nosso CRAS limpo, a Eduarda, recepcionista, que atende com muito zelo, a Marlícia, a nossa fada madrinha, que tem contribuído conosco em especial nos lanches do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Temos o Márcio, assistente social, a Simone, estagiária de Serviço Social, o Bruno, a Cristiane, o Lucimar, que estão aqui, né? A Lisandra, educadora social, que fazem um ótimo trabalho. Um abraço forte para Maria Isabel da Gestão do SUAS, que tem nos apoiado. Um abraço a todos os coordenadores das equipes do CRAS 1, do CRAS 2, do CREAS, a Giane, que é a coordenadora, né, do CRAS 2, o Rafael, do CRAS 1, a Raquel, que é a coordenadora do CRES, e as suas equipes. A Aline, coordenadora do programa do PIN, né, Programa Infância Melhor, e do Programa Criança Feliz, a Melissa, coordenadora do Centro de Convivência. Enfim, um abraço a todos, a Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, né, a nossa a secretária Anitta Maioli Pascoal. Aproveito para mandar um abraço aos líderes comunitários, que são parceiros e desenvolvem um ótimo trabalho nos bairros 1º de Maio, Volta Grande, Monte Verde, Nova Milano e Santo Antônio, que são bairros da área de abrangência do CRAS 3. E em nome deles, um abraço aos moradores da nossa área de abrangência, em especial com carinho, um abraço aos participantes do Serviço de Convivência, então, do grupo dos homens, dos adolescentes, do grupo da amizade, que é o grupo das mulheres, porque vocês são o propósito do nosso trabalho, né? Sem vocês, o nosso trabalho não faz sentido. Então, aproveitar esse espaço, assim, para mandar um abraço enorme para todos vocês. Muito bom, fica à vontade agora, Cris.
Então, obrigada, né, pela oportunidade. Muito bom estar aqui, assim, muito bom falar sobre o serviço de convivência, esse serviço que é tão caro, assim, pra gente, que é tão importante, né, um espaço de exercício de cidadania, de acesso a direitos. Então, muito bom falar sobre o serviço de convivência, né, que ele possa ser compartilhado, né, que esse conhecimento possa ser compartilhado. Realmente é um espaço muito potente de prevenção e de promoção de direitos sociais. Muito bom, fica à vontade, Bruno. Também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, de participar dessa equipe incrível. E eu espero que nós possamos continuar trazendo mudanças para a comunidade em equipe através da nossa ação multiprofissional. Muito bom. Só para complementar tua fala aqui, Chay, tu falaste que ninguém ia fazer nada sozinho, né? Há uns 15 dias atrás eu participei de uma reunião ali no bairro São José, onde a secretária Anitta estava presente também. E o que me chamou a atenção foi a fala dela. Ela falou, né, para todo mundo naquela reunião que ninguém faz nada sozinho. E os 3 CRAS também eu percebo esse engajamento, porque os 3 CRAS se ajudam, né? Esses dias eu iniciei o projeto de xadrez no CRAS 3, o CRAS 2 prontamente me emprestou o xadrez, né? Então eu consigo transitar entre os 3 CRAS com os tabuleiros. A mesma coisa vai ser o nosso projeto, né? Nós vamos ter aula de música também. O CRAS 1 prontamente vai me emprestar os violões, eu vou conseguir trazer para o CRAS 2, vou conseguir implantar no CRAS 3, e assim vai, né? O teatro também eu implanto nos 3 CRAS, então eu vejo essa parceria muito grande dos CRAS, assim, trabalhando em prol da comunidade. Então era isso, obrigado mais uma vez aqui à TV Cidade, o canal 14 da NET, e ficamos por aqui.